Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro Congresso Online Educacional. Me chamo Daniela Souza, sou bibliotecária, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pedagoga, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e especialista em gestão da informação. Também sou pós-graduanda em psicopedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, trabalho numa empresa de grande porte do ramo de energia elétrica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Já atuei em escolas públicas e privadas e também sou consultora em gestão da informação, sempre atuando na organização, classificação, disseminação e uso da informação em qualquer suporte informacional, dentro de bibliotecas, centro de documentação e arquivos. Bem, escolhi esse tema pela sua relevância, principalmente na atual situação que todo mundo está vivendo, que é a crise sanitária do coronavírus. E durante essa pandemia, vemos propagação desenfreada das fake news, que é um tipo de desinformação. Então, a nossa palestra de hoje falará sobre a desinformação e o combate dessa fake news através do ensino das competências em informação. Então, é preciso debatermos urgentemente sobre como é fundamental as escolas brasileiras adaptarem uma estratégia contra essa desinformação, baseada nessa aposta séria e determinada no ensino da competência em informação. Eu e a biblioteconomia temos em comum a curiosidade com tudo que se relaciona à informação. Eu e a pedagogia temos em comum o dever de educar para uma cidadania ética e responsável. Logo, essa temática, desinformação, competência em informação e escola, é um projeto importante da qual eu atuo como uma defensora de uma cidadania crítica e reflexiva para essa era da informação e do conhecimento. Então vamos lá. Mas o que é desinformação? A desinformação nada mais é que a divulgação de informações falsas, imprecisas, enganosas e divulgadas propositalmente para prejudicar alguém. A esse tipo de desinformação também podemos chamar de disinformation. E dentro desse contexto, ainda existem dois outros conceitos. Um é a misinformation, que é a disseminação de informações falsas, porém sem o intuito de causar danos. E por último, temos a malinformation, que representa a disseminação de informações corretas, porém com o intuito de prejudicar pessoas ou até mesmo organizações. Então essas três categorias estão dentro de um fenômeno que podemos chamar de desordem informacional ou a hiperinformação. Neste contexto de excesso de informação, desordem informacional ou hiperinformação, a fake news é um tipo de desinformação facilmente disseminada, onde as pessoas são as principais fontes e as tecnologias da informação e comunicação as facilitadoras desse compartilhamento. Ou seja, precisamos entender que as informações são criadas, antes de tudo, por pessoas e que o ambiente web é apenas um facilitador desse uso, compartilhamento e criação de informações falsas ou verdadeiras. Lembrando que a polêmica tem 6 vezes mais chance de ser compartilhada do que a informação verdadeira, por exemplo. Tá? Então, assim, antes de tudo, as pessoas não se preocupam muito em verificar a veracidade da informação. Elas preferem, em primeira instância, criar, usar e compartilhar a informação que vai trazer polêmica e visibilidade. Relacionando a desinformação com o contexto informacional que nós vivemos, e que enquanto eu, como bibliotecária e pedagoga, trabalho, eu observei o conceito de competência em informação. E é um campo estudado há mais de 40 anos pela biblioteconomia e ciência da informação, e que devido à sua importância na era da informação do conhecimento, eu resolvi pesquisar ainda mais a área e vi que existem, sim, muitas iniciativas interessantes no Brasil e no mundo para a promoção da competência em informação. Mas o que é essa competência em informação? Nada mais é que a promoção de dinâmicas críticas e éticas no contexto informacional para diferentes comunidades, em diferentes contextos, mas sempre com a promoção da cidadania. E uma das iniciativas mais expressivas de competência em informação foi em 2009, pelo então presidente Barack Obama, que elegeu o mês de outubro como um mês de conscientização nacional para o desenvolvimento de competência em informação. E esse ato teve o objetivo justamente de conscientizar a população estadunidense para a importância da competência em informação para o exercício da cidadania diante desse excesso de informações que nós, de todo mundo, somos bombardeados todos os dias por diferentes mídias. Então, pessoal, diante de todos esses conceitos que eu apresentei aqui para vocês, é necessário que a gente tenha realmente esse olhar crítico para a informação. Nós precisamos ter a mente aberta, reconhecendo nossos preconceitos, as nossas crenças e opiniões e sempre aprendendo com eles. E levar em conta os diferentes pontos de vista e reconhecer também que nós não sabemos de tudo sobre tudo e que o mais fundamental é que a gente necessita aprender a aprender e que a cada dia teremos sempre a oportunidade de aprendizagem. E isso, sim, é analisar criticamente
uma informação, deixando de lado os nossos preconceitos, as nossas crenças, as nossas opiniões e levando em conta as opiniões, né, de diferentes pessoas, sempre analisar aquela informação dentro de vários contextos, e aí sim, você pode realmente estar apto a avaliar se aquela informação que você observou realmente é fidedigna, é atual. Mas para isso nós também precisamos passar por algumas perguntas quando a gente se vê diante de informações. São 5 perguntas. Claro que não é uma receita de bolo. Você não precisa fazer as 5 perguntas para poder avaliar essa informação. Talvez 2 ou 3 perguntas dentro desse rol de 5 perguntas, você já consiga levantar não uma hipótese, mas uma certeza de que realmente aquela informação, diante de todas aquelas avaliações que você fez, realmente pode ser usada e compartilhada sem ferir eticamente nenhuma pessoa, nenhuma organização. Enfim, você vai estar realmente utilizando aquela informação de forma responsável. Para avaliarmos uma informação, nós precisamos observar a informação a partir de 5 perguntas. 1. O que é essa informação? Qual o seu objetivo, o seu propósito, a sua finalidade? 2. Por que essa informação? A quem ela presta? A quem ela se destina? A quem ela vale? E por que eu quero essa informação? Por que eu preciso dessa informação? Pergunta número 3. Quem criou essa informação? Quando a gente faz essa pergunta, a gente quer saber sobre a propriedade intelectual daquela informação. Ou seja, o produtor, o distribuidor, o autor, o patrocinador. E sempre existe uma carga ideológica quando tratamos de pessoas ou organizações. Logo, toda informação tem uma ideologia. Toda informação é parcial, nunca imparcial. Então essa pergunta número 3 também é muito importante. Pergunta número 4. Quando essa informação foi criada? Quando nós temos posse da data de quando aquela informação foi criada, compartilhada, usada, a gente reconhece a data que é importante para visualizar se realmente aquela informação é atual ou não, se é uma novidade ou não, e a partir da data a gente consegue levantar algumas hipóteses sobre a veracidade daquela informação. E finalmente a pergunta número 5, que retrata de onde essa informação foi publicada, em qual mídia ela foi publicada e em qual formato. Então, a partir desses dados, a gente pode identificar a ideologia e o propósito da informação vinculada, tá? Essas 5 perguntas são importantes, mas não significa que você precisa utilizá-las na sua totalidade para avaliar uma informação. Talvez 3 perguntinhas ali sejam suficientes para você analisar, avaliar se aquela informação ali que você tem em mãos pode realmente ser compartilhada, pode ser usada, enfim, tá? Não é uma receita de bolo, mas são perguntas, sim, fundamentais para o início dessa avaliação. Já falamos sobre desinformação, competência em informação e avaliação das fontes de informação. Então eu proponho a vocês que estão assistindo essa palestra que pensem na reconstrução da escola a partir do ensino das competências em informação. Para além da formação de cidadão mais participativo, cidadão melhor para essa sociedade da informação e do conhecimento, precisamos pensar na inclusão do ensino das competências em informação no currículo da escola, visando o combate da iliteracia digital, que é o analfabetismo do nosso tempo, e preparar esse cidadão para uma atuação dentro dessa realidade complexa em que vivemos, quer seja na sua relação com o poder político, com o mercado de trabalho, com o empreendedorismo, na sua relação com as redes sociais e principalmente na sua vida cotidiana. A escola, assim como a informação, é uma construção social e requer a participação de todos. Requer que a sociedade tenha responsabilidade e solidariedade no uso, criação e compartilhamento da informação. A escola é responsabilidade minha, é responsabilidade sua e é responsabilidade de cada um de nós. Precisamos lutar para que a escola insira o ensino da competência em informação no seu currículo escolar, porque a sociedade necessita atuar com mais responsabilidade, com mais ética no compartilhamento, uso e criação da informação. A informação tem o objetivo de informar. A informação não pode ter o objetivo de prejudicar pessoas. Precisamos educar as pessoas para a cidadania. E essa cidadania deve sim estar atrelada à atuação cidadã, crítica, ética e responsável no uso da informação.